química, fala de tal chocolate, número atômico igual a 11. Fala, meus queridos, vamos lá resolver os exercícios da página 404 e depois eu vou para outra página sobre os exercícios das aulas que nós tivemos até agora, tá? Então, página 404, ele vai contar uma historinha. O Instituto Nacional do Câncer, INCA, já emitiu diversos alertas à população em relação ao uso dos denominados DEFs, dispositivos eletrônicos para fumar. A utilização desses aparelhos envolve o contato do usuário com diferentes substâncias tóxicas, entre elas metais pesados como o níquel, cromo, manganês e o chumbo. Ou seja, com certeza a gente vai ter que falar sobre esses elementos químicos, né? Vamos direto para a pergunta. A gente já viu quais são os elementos. Daí fala assim: com base na distribuição eletrônica, determine o número de elétrons na camada de valência e o período da tabela periódica nos quais estão localizados os elementos cromo e níquel. Vamos lá. Cromo e níquel já estão aqui. Vamos fazer a sua distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. 2 com 2, 4 com mais 6, 10. 2 com 2, 4 com mais 6, 10. 20 ao todo. 24, então 3d4. Vamos dividir isso em camadas, né? Para a gente descobrir qual é a nossa camada de valência. A minha camada K, que é o meu nível 1, eu tenho 2 elétrons. Agora, na minha camada L, eu tenho 8 elétrons. Na minha camada M, que é a terceira camada, eu vou ter 12 elétrons. E na minha quarta camada, que é a camada N, terei 2 elétrons. Então vamos lá de novo, só para vocês entenderem. O meu K é o nível 1, que é esse número grande. Quantos elétrons eu tenho? 2. Agora, seguindo essa mesma linha, o L é meu nível 2. Quantos elétrons eu tenho? 2 com mais 6, 8 elétrons. Já na minha camada M ou nível 3, eu tenho quantos elétrons? 2, 6, 8, com mais 4, 12. E a minha última camada, que é a minha quarta camada, né? Ou melhor, a camada N é o meu quarto nível, eu tenho quantos elétrons? 2. Então, se nós fôssemos dividir em camadas, em letras, camada K2, L8, M12, N2. Beleza? Lembrando que o cromo, ele pertence a uma distribuição anômala, tá? Existe um diagrama chamado diagrama de Hicks-Sutter. E é esse diagrama que mostra que, como os orbitais são degenerados, ocorre uma mudança na forma como se distribui os elétrons aqui no cromo, né? Isso. Então, a única mudança que teria é que, ao invés de ser 4s2, 3d4, seria 4s1, 3d5, segundo esse diagrama de Hicks-Sutter. Nesse caso, a distribuição teórica do cromo seria essa, tá? Então é isso que nos importa. Eu só estou dando essa informação extra, porque caso caia sobre uma distribuição anômala, já sabe que o cromo e o cobre, né, eles possuem essa característica, tá? Agora no caso do níquel, número atômico 28, né? Deixa eu ver aqui na apostila. Número atômico 28, isso. Nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4.
8. Beleza? Então, aí é a nossa distribuição eletrônica para o nosso níquel. Vamos dividir em camadas. Camada K, 2, L, 8, M. Agora é a terceira camada. 2 com 6, 8, com mais 8, 16. E a última camada, que é a camada 4, né, que seria, na verdade, a camada N, nível 4, 2 elétrons. Beleza? Então aqui são os meus elétrons, número de elétrons, né? E aqui a minha camada. A camada eu estou representando em letras, tá? Mas você poderia falar primeira camada e coisa do tipo. Se for obedecer mesmo, coloca as camadas, geralmente elas podem ser representadas pelas letras, ou você coloca nível 1 ou primeiro nível, e assim por diante, tá? Desde que o corretor entenda o que você está escrevendo, tá tudo certo. Aqui segue a mesma ideia, portanto aqui eu tenho a minha camada, e aqui embaixo um número de elétrons. Fechou? Agora a letra B, ele pede para nós classificarmos os elementos químicos para ver quem é metal de transição, quem é elemento representativo e assim por diante, né? E ele pede para a gente identificar isso lá em cima. Então nós temos níquel, cromo, manganês e chumbo. Nós já fizemos a distribuição do crômio e do níquel. Lembra que eu mostrei lá naqueles grupos da tabela periódica? Terminação em D, metal de transição. Então agora eu só preciso fazer do meu chumbo e do meu manganês para eu saber quem é o elemento de transição, qual é o metal de transição ou elemento representativo. Então, vamos lá. Eu vou fazer primeiro do chumbo, que é o mais longo, 82, isso, que é o mais longo. Então seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Agora deixa eu dar uma olhada aqui no diagrama. 5s2, 4d10, 5p6, estou olhando aqui no diagrama, 5p6, 6s2, 4f14, continuando embaixo, 5d10 e finalmente 6p2. Opa, maiúsculo não, né? Minúsculo. 6p2. Certo? Não fiz o diagrama de Linus Pauling aqui porque vocês poderão consultar esse diagrama em casa na hora que vocês estiverem resolvendo o exercício e também para economizar espaço. Mas feita essa distribuição super longa, qual que foi a minha terminação? P2. O meu bloco P são os elementos representativos. Portanto, o meu chumbo ele é um elemento representativo. Lembra que eu falei para vocês na tabela que os elementos representativos é do subnível SP e do meio são os elementos de transição? Então, subnível P, elemento representativo. O único trabalho maior que você vai ter é fazer essa distribuição eletrônica. Porém, montou o diagrama de Linus Pauling do lado, não tem erro. É só seguir aquela ordem que eu passei na aulinha para vocês. Certo? E depois nós temos o do manganês. O manganês, o número atômico dele é... Deixa eu ver aqui. O número atômico dele é 25.
O número atômico dele é 25. Nós estamos considerando todos esses elementos químicos como elementos neutros, até porque ele não fala no enunciado que ele é íon, então eu não preciso me preocupar com isso, ele vai ser considerado neutro. Agora é só resolver. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Também teve a terminação dele no subnível D de dado. Portanto, ele é elemento de transição ou metal de transição, tá? Tanto faz. Colocar metal de transição ou elemento de transição. Aqui eu vou por elemento. Elementos de transição. Quais são os outros elementos de transição? O meu níquel também é um elemento de transição. Eu sei disso porque teve a terminação dele no subnível D. E o meu crômio também. Elemento de transição. Orientação para vocês nos exercícios. Aqui eu estou resolvendo, mas no exercício vocês deixem tudo bem organizadinho para vocês não se perderem, tá? Na letra A é só essa parte aqui para organizar por camadas, para você ver que é a última camada e qual é o subnível mais energético. Lembrando que o subnível mais energético sempre é esse último, porque é o subnível mais externo, e a minha última camada sempre é esse número maior aqui, esse número que tiver na frente da letra, né, esse númerozão aqui, ele sempre vai representar o meu nível ou a camada, o número de camadas que eu tenho. Beleza? Na letra B, ele pede para identificar quais são os elementos representativos e os de transição. Como eu já fiz do crômio e do níquel, para economizar tempo, só fazer do chumbo e do manganês. Daí na resposta você coloca que o chumbo é o elemento representativo, pois a sua terminação foi em 6p2 e o bloco P é de um elemento representativo, e o crômio, níquel e manganês são elementos de transição, pois o seu bloco D, que é a terminação em D, representa justamente os elementos de transição. Certo? Então essa seria a questão número 2, que eu falei para vocês, pessoal do ângulo de pinda, resolver em casa, tá? Aí está o gabarito para vocês. A próxima questão é a questão número 6. A questão 6, gente, eu não preciso nem escrever na lousa, tá? Não tem essa necessidade, porque ele já dá o desenho para mim na própria questão. Mas eu vou escrever na lousa a página que nós estamos, que é a página 406. Exercício 6. Certo? E depois, por fim, resolvemos o exercício 7. E aí, acabam os exercícios desse módulo, tá? O exercício 6, ele fala o seguinte. Olha só, a gente não pode pular texto quando é Enem, tá? A gente tem que ler inteiro. O cádmio presente nas baterias pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de maneira irregular no meio ambiente, ou quando são incinerados. Diferentemente da forma metálica, os íons cádmio 2+, são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem substituir íons cálcio 2+. Então, se nós estamos falando de substituição de íons, de elementos químicos diferentes, é porque nós iremos tratar de propriedades periódicas, tá? Ocasionando uma doença degenerativa nos ossos, tornando-os muito porosos e causando dores intensas nas articulações. Podem ainda inibir enzimas ativadas pelo cátion zinco 2+, que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins. A figura mostra a variação do raio, olha só a propriedade periódica, raio atômico, de alguns metais e seus respectivos cátions. Aqui tem os elementos químicos na sua forma neutra e o seu raio atômico, né? Reparem que em todos os casos, os cátions possuem raio menor
do que os seus elementos neutros, como nós havíamos discutido na nossa aulinha. Com base no texto, a toxicidade do cádmio em sua forma iônica é consequência de esse elemento apresentar baixa energia de ionização, o que favorece a formação do íon e facilita sua ligação a outros compostos. Primeiro que no texto ele nem está abordando essa questão, tá? Ele mostra o raio provavelmente porque ele quer que você compare o raio atômico, não a energia de ionização. Tudo bem? Até porque quando você tem cátion, o raio atômico diminui, então a energia para ionizar aumenta. Então não é bem baixa a energia de ionização, tá? Possuir tendência de atuar em processos biológicos mediados por cátions metálicos, com cargas que variam de +1 a +3. Não faz sentido porque não é isso que está sendo abordado no texto. Letra C. Possuir raio e carga relativamente próximos aos de íons metálicos que atuam nos processos biológicos, causando interferência nesse processo. Perfeito. O que o texto fala? Que o cádmio entra no lugar do cálcio. E isso só acontece se você comparar o raio do cádmio 2+, é 103 picômetros, enquanto do cálcio 2+, é 100 picômetros. Pior ainda, olha o sódio, 102 picômetros. Ou seja, são elementos químicos que possuem raios atômicos, né? Ou se você preferir, raios iônicos, muito próximos uns dos outros. Especificamente os seus íons. Os raios atômicos muito próximos, os raios iônicos, perdão, muito próximos um do outro. Então ocorre essa substituição por confundirem, né? O processo biológico, às vezes, ali pode ocorrer a confusão por conta dos tamanhos serem muito parecidos. Portanto, a letra C é a letra correta. Certo? Nesse caso, o que você preferiu? O que você precisou avaliar? Você precisou avaliar que os raios dos cátions, né, dos elementos químicos avaliados, possuem raios iônicos muito próximos uns dos outros. E é por isso que isso causa interferência em processos biológicos. Beleza? Então, nessa questão, a questão 6 da letra C. Agora, a nossa última questão do dia, que iremos resolver, é a questão 7. Questão 7 da FAMERP, Faculdade de Medicina, que até onde, na época em que eu prestava vestibular, era adjunto da Unicamp, né? Acredito que ainda seja. Vamos lá. De cara, quando você olha esse esquema, você já tem que imaginar que se trata do efeito fotoelétrico, tá? É óbvio que isso vocês vão adquirir com o tempo, tá? Fiquem tranquilos. E aí, ele fala assim: a equação química que apresenta o fenômeno ilustrado e a propriedade periódica relacionada a esse efeito são, respectivamente, olha só, radiação eletromagnética, você entende o seguinte, provavelmente luz, certo? Luz conduz calor. Luz é energia. Então você está energizando aqui que acende as lâmpadas de uma casa ou de pó de luz. Esses dispositivos baseiros... aí eu só estava lendo para ver se tinha um nome do dispositivo embaixo. Não tem problema. Você vai pensar da seguinte forma. Radiação eletromagnética, luz conduz calor. Vai ser energizado essa região e você vê que cargas negativas escapam. Quando você avalia as alternativas, você tem essa carga negativa sendo representado pelo elétron. E o que acontece é a energia energizando essa região e escapa elétron. Para escapar elétron, o meu elétron tem que estar no lado dos produtos. E se você olhar bem, a luz está energizando aquela região. Ou seja, é como se você estivesse colocando energia naquela região. Propriedade química que nós estudamos. Determinado átomo ou elemento químico, ao receber energia,
consegue remover o seu elétron. O nome disso, energia de ionização ou potencial de ionização. Portanto, essa questão da letra B de bola, certo? E é justamente a mesma equação que eu apresentei para vocês durante a nossa aula compacta e em sala de aula também, que seria X mais energia, remove o elétron, portanto torna-se um cátion, mais o elétron removido. E o nome disso é potencial ou energia de ionização. Beleza, pessoal? Com isso, nós fechamos os exercícios da apostila. Espero que vocês tenham entendido. É muito importante estudar isso para a prova, para os simulados e vestibulares da vida. Qualquer dúvida, de novo, me procurem. WhatsApp, presencial, seja da forma como for, que eu estarei à disposição aí para ajudá-los. Beleza? Um grande beijo. Valeu. Tamo junto.